Olá, bem, boa noite. Olá, se estiver assistindo o vídeo gravado, vou esperar o pessoal entrar aqui pra gente poder começar. Oi, Dani, tudo bem? Olá, Dadazinha, tudo bem? Olá, Dani, Ana, boa noite, tudo bem com vocês? Tô dando um tempinho que vai entrando o pessoal aqui pra gente começar com as boas-vindas, tá bom? Vocês ouviram uns ruidinhos aí, tá rolando o ritual do sono lá em cima, né? Que o marido tá cuidando das crianças, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? O som? Tá tudo ok? Se puderem me dar um ok, eu agradeço. Oi, Patrifer. Saudade, né, Dani? Ouvindo bem, gente? Oi, Aline, tudo bem? Obrigada, Dani, pelo ok. Obrigada, gente. Bem, vamos lá, vamos começar então. Tô fazendo anotações, eu preparei essa live de hoje com muito carinho mesmo e quero falar para vocês que sempre que eu preparo live, eu aprendo um pouquinho mais também e serve para mim, para relembrar as coisas que eu sempre gostei muito de estudar, que eu sempre li, que me motivam também. Bem, eu sou Flávia Jussiane, eu sou consultora do sono infantil, sou mãe da Manuela, do Matheus. A Manuela tem 6 anos, o Matheus tem 4 anos. Muita gente aqui já sabe, eu sofri 4 anos com privação de sono e ontem eu estava até conversando com uma amiga, com a Priscila, assim, eu ainda tenho a questão do desfraude noturno do Matheus aqui, ele já tá com 4 anos e 5 meses, e até brinquei com ela, falei, cara, eu levei 4 anos pra dormir, você acha que eu vou acordar de noite pra ficar tirando fralda de menino, colocando o menino pra fazer xixi? Falo, vou nada, deixa o menino lá, antes dos 18 ele desfralda. Ai, bem, enfim. Então, assim, eu priorizo o sono aqui na nossa casa. Então, eu sou consultora de sono, tenho feito, né, até então o meu trabalho, faço atendimento individual, faço acompanhamento e oriento as famílias com bons hábitos para o sono, tá? Não é treinamento, não é obrigar, não é deixar a criança chorando sozinha, nada disso. É a gente acolher essa criança e entender. E esse tema de hoje, né, como tirar associações negativas, eu achei ele demais. Foi, ai, me perdoa, alguém me pediu, eu coloquei lá pra gente, coloquei a votação para vocês escolherem e é um tema assim muito importante. Eu sofri bastante com isso, bastante mesmo. Então é isso. Fala pra mim de onde vocês estão falando, de que cidade do Brasil ou do mundo que vocês estão, para eu saber. E aí, gente, só lembrando, quiserem deixar pergunta, deixa. Lembra só de, por gentileza, colocar a idade do bebê para na hora que eu for responder a tua pergunta, para que eu consiga ser o mais assertiva possível. Ah, você perguntou ali o que seria a associação negativa do sono. Teve gente me perguntando mesmo. O que a gente associa com o momento do sono que às vezes acaba atrapalhando. Isso é uma associação negativa, né? Uma dependência, às vezes a criança que depende de uma televisão para dormir ou alguma outra coisa, tá? Ó, Balneário Camboriú, Alagoinhas, Pombal na Paraíba, Evonaldo de Campo Grande. Me ajuda, por favor, meu bebê tem associação negativa, ele fez 5 meses, só consegui pegar no sono, coloca ele na rede, como faz para tirar a associação? Então, justamente isso, ó, fica dependendo da rede, é uma associação negativa. Interior da Bahia, legal, de Natal, Rio Grande do Sul, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ai, gente, que delícia, que bom que essa informação esparrame aí, ó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, delícia. Oi, Bianca, tudo bem? Saudade de você, viu? O Matheus falou de você esses dias. Campo Grande, minha terra natal. Bem, gente, é isso aí. Deixa eu falar um negócio pra vocês, uma novidade. Semana que vem eu vou fazer uma aula gratuita, só que essa aula vai ser fechada, tá? Tem muita mãe que me manda mensagem assim, Flávia, eu tô exausta. Flávia, eu não aguento mais. Flávia, eu já não sei mais o que fazer.
E eu falei, eu vou fazer uma aula gratuita pra gente conseguir, assim, exaustas nunca mais, né? Porque eu passei por isso e eu sei o quanto isso é difícil e o quanto isso impede a gente de fazer tantas coisas, de melhorar, às vezes até o lidar com o bebê, com a criança, a paciência. Então, assim, semana que vem eu vou fazer essa aula, vai ser uma aula gratuita, porém não vai ser aqui no Insta, vai ser uma aula fechada. Eu já coloquei lá no link, na bios do Instagram, o link para poder fazer a inscrição para essa aula, tá, gente? Então, quem quiser participar, eu vou sintetizar assim em 2 passos simples para você ajudar o bebê a dormir a noite toda, a conseguir fazer menos demanda. E eu quero fazer essa aula também muito especial para vocês. E aí faz lá a inscrição para você poder participar. Você vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp e depois lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar o link de onde vai ser essa aula para eu poder transmitir essas informações para vocês, tá bom? Então, depois que terminar a live aqui, lembra de passar lá e fazer a sua inscrição. E pode avisar para todo mundo. Bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas, que qualquer coisa depois eu vou deixar marcado aqui. Associação por fases. Teve carrinho, rede, balanço e TT agora. A Thay Silva com 12 meses. Boa noite, me ajude. Minha filha tem 48 dias, está acordando desde 10, só dorme comigo. Isso é uma associação negativa, sou de Salvador. Gente, a associação negativa, você pode pensar em tudo que não que depende, tá? Coloca pra mim quais são as associações negativas de vocês. Por exemplo, eu falei ali atrás, né? Um bebê que só dorme na frente da televisão. Um bebê que tem aquele paninho ou aquela naninha. Não sou contra naninha, sou super a favor de naninha. Mas assim, quando o bebê depende de uma naninha específica ou de um paninho específico, eu falo assim, eu oriento a naninha, mas eu não gosto que dependa da naninha. Eu falo assim, aí você viaja, você esqueceu o paninho, você compra outro paninho, mas a nhaca do paninho você não compra. Então, ter esse cuidado, porque isso atrapalha. A rede, por exemplo, não é todo lugar que você vai conseguir pendurar uma rede para a criança dormir. Isso é uma associação negativa, ela depender dessa rede para dormir, tá? Por exemplo, às vezes a criança dorme num lugar e você leva a criança para outro. Tá dormindo na minha cama, eu ponho lá no berço. Aí ela associa a sua cama ao sono, mas não é que ela acorda lá no berço dela. Aí ela se desespera. Ué, mas eu não tava aqui? O que aconteceu? Onde eu vim parar, né? Você ia gostar de dormir num lugar e acordar no outro? É estranho, né? Outra associação negativa também que a gente pode tratar como associação negativa é a gente segurar demais. Segura ele o dia inteiro acordado, e é um bebê, uma criança que precisa de soneca, segurar ele acordado para que ele durma melhor. Não vai dormir. Aí às vezes essa criança vai indo com essa exaustão todo dia, a hora do sono, que eu falo que é um movimento calmo, passa a ser uma guerra, passa a ser uma briga, passa a ser uma batalha. Não é para ser assim, né? Não deve ser assim, não precisa ser assim, tá? Acordar a criança para mamar, com exceção, gente, de recomendação médica, especialmente para os recém-nascidos. Quando você acorda um bebê para mamar, você começa a colocar ali um mau hábito. Você faz sim uma associação negativa. A criança está dormindo, você já precisa estar dormindo. No meio da noite eu vou lá começar a colocar uma macarronada na sua boca. Não é legal, né? Então isso também passa a ser uma associação negativa. Daqui a pouco a criança está acordando e te pedindo esse mamar. E ela poderia nem ter essa necessidade. E a gente que criou isso, tá? Então, assim, o que seria essa associação? É um mau hábito, né? Que se for um hábito bom, não seria uma associação negativa, seria uma associação positiva. Uma mania, só dorme se for assim, só dorme se for assado, só dorme se acontecer isso, só dorme se acontecer isso. É um mau hábito, é uma dependência, tá? Ou um costume que acaba prejudicando o início do sono e a permanência no sono. Tá? Então, isso são as associações negativas que a gente acaba, às vezes, colocando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por cima, que eu quero tentar colocar os assuntos que vocês estão me pedindo, porque eu nunca consigo responder todas as perguntas, mas se eu conseguir pincelar pelo menos, eu já fico mais satisfeita, porque eu fico angustiada de não conseguir responder tudo. A minha bebê teve associação por fase, já tinha lido esse daqui, né? Boa noite, me ajuda, minha filha tem só 48 dias, está acordada desde 10, tá? Então, Benedict, 2 anos, dorme no meu colo. Isso seria uma associação negativa? Seria, Patrifer, porque
Paty, porque ele não vai ter isso a noite inteira, entendeu? E aí você já pensou, você saiu, você precisou sair, você quer, sei lá, passear, quer fazer alguma coisa. Tá na hora dele dormir, se você não estiver lá, ele não dorme. Então isso é uma associação negativa. Isso não ajuda, isso não contribui para o sono dele, isso não vai favorecer, vai acabar atrapalhando, tá? Dani, 1 ano e 10 meses. Já quero ensinar desde já a ter associações corretas. Quero dicas, por favor. 1 mês e 10 dias. Tá bom, deixa eu... Ai, Jesus. Eu sempre aperto uns botãozinhos errados aqui. Deixa eu puxar aqui mais. E o que a TV influencia antes de o bebê dormir? O Benedito toma uma mamá, assistindo Pepe e logo dorme no meu colo. Acho que eu vou fazendo uma mescla aqui, gente, lendo um pouquinho de vocês e entrando um pouquinho com conteúdo, pode ser? O que a TV atrapalha? A TV, eu não lembro, eu lembro que quando eu estava estudando sobre Montessori, tá? Foi num dos textos que eu estudava sobre Montessori, eu lembro, e aquele dia para mim foi bem, bem impactante, porque a minha filha ficava muito na televisão, a Manu, né? E ele explicava que aquilo que as crianças olham, assistem, na cabecinha deles processa 7 vezes mais rápido. Então, assim, né? Eu dou um exemplo, eu não estou criticando, tá, gente? Por favor. Pensa o vídeo da galinha pintadinha, certo? Que ele é agitado. É aquela agitação. Na cabeça deles é assim. E eles vão levar essa impressão para o sono. Então, assim, a televisão não é bom. Ela inibe a produção de melatonina, que é o hormônio que favorece o sono. E esse estímulo, esse hiperestímulo, eles carregam para o sono também. Por isso que a gente faz higiene para o sono. Por isso que a gente vai fazendo, eu falo assim que é uma limpeza cognitiva para que esse bebê vai calmo para o sono. Você pode observar que às vezes o dia que o seu dia é muito agitado, que é muita correria, às vezes que é muita informação, muita coisa, na hora que você deita para dormir, em vez de você relaxar para conseguir descansar, a gente fica com a cabeça voando, a cabeça não para, o olho abre desse tamanho, você tá às vezes com o olho ardendo, sentindo areia no olho de sono e a gente não consegue dormir. Então, assim, precisa ter uma calma, porque esse início do sono, essas impressões do início do sono, eles carregam para a noite inteira. Ou o dia que tem festa. Você vai pra festa, a criança aproveita, adora, brinca, porque tem bastante estímulo. Aí vem pra casa, é aquele sono, assim, que a criança tá a noite inteira agitada, se debatendo, e tá falando, e tá não sei o quê. Então, assim, a gente precisa cuidar, porque é, sim, uma associação negativa do sono, esse hiperestímulo, tá? E perturba o sono, gente. Já teve mãe falando pra mim, meu filho tem terror noturno, meu filho tem sonambulismo, e acho, assim, quando ela me relatou tudo, eu falei, Jesus, e eram maus hábitos. Era aquele dia todo conturbado, a criança dormindo muito tarde na televisão, assistindo desenho, hiperestimulando. Então a gente precisa praticar essa higiene, fazer essa limpeza cognitiva antes deles irem pro soninho, tá? E eu gosto até de falar assim, gente, olha, eles nascem, eles não nascem, por exemplo, dormindo, assistindo televisão. Quando eles nascem, eles não nascem dormindo com o peito na boca, né? Claro, eles nascem e eles nascem lá. Eu falo assim, como se fosse um papelzinho em branco, uma folha em branco. E a gente vai desenhando ali para eles tudo o que vai acontecendo naquela rotina. A gente que vai colocando. É hora de dormir, põe ele no peito. A gente já está ensinando esse bebê a dormir no peito. É hora de dormir, põe a chupeta na boca. A gente está ensinando esse bebê que a hora de dormir ele precisa colocar a chupeta na boca. Ou a gente vai dar o banho no bebê, a gente coloca o bebê lá na água, gostosinho. A gente vai ensinando que ali é o lugar que ele vai tomar o banho, que é ali. Então, assim, é a gente que vai desenhando, é a gente que vai tecendo isso tudo para eles. Então, é importante a gente conseguir colocar os melhores hábitos possíveis. Às vezes tem gente que fala, mas com quanto tempo a gente pode fazer uma consultoria? Desde que nasce. Quanto antes, melhor. Com os bebezinhos lá, até por volta dos 4 meses, a gente não faz uma rotina, mas eu tenho atendimentos que você observando esse bebê, entendendo a necessidade do bebê e organizando essas necessidades do bebê, é outra vida, gente.
o bebê acorda, o bebê come, o bebê dorme e você organiza as necessidades. Eles têm as necessidades, a gente não está inventando as necessidades deles. O que a gente precisa é ver a melhor maneira de oferecer para aquele bebê. E também não é uma coisa pronta, né? O meu filho vai se encaixar nessa receita. Não, você aprende a observar o seu bebê, você aprende a entender o seu bebê. Isso é fundamental. Pessoal, vocês estão aí? Clica no coraçãozinho para saber que vocês estão aí, que às vezes quando fica muito silêncio aí, eu fico falando, será que tá todo mundo aí? Será que eles estão ouvindo? Fico com medo de travar também, tá? Então, assim, lembra, pensa isso, é a gente que desenha, certo? É a gente que mostra, é a gente que oferece, é a gente que oferece as necessidades para eles e a forma como a gente oferece também, tá? E aí eu até gosto de entrar muito assim, temos nós aí também, né? Como é que nós estamos aí? Eu fiz o post lá, né? Como que a gente lida com a criança e às vezes a gente quer um comportamento deles e a gente não consegue se comportar. Por isso, colocar a máscara na gente, pra gente colocar neles, olhar pra gente conseguir atender eles da melhor maneira possível, tá? Deixa eu ver aqui. Meu bebê tem 9 meses, dorme por volta das 8, de repente ele desperta no choro sem parar e não consigo colocar de volta no berço. Coloco na cama mesmo assim, não fica tranquilo. Ô Mer, você tem que ver o jeito que o seu bebê tá adormecendo, se às vezes você falou que é por volta das 8, se às 8 tá muito conturbado, qualquer coisa adianta um pouquinho mais, tá? Diz a Cris, meu bebê tem 10 meses, acorda de 1 em 1 hora, sempre no peito, por causa da forma como adormece, tá? Flávia, o Antônio vai fazer 2 anos e só dorme se eu balançar ele na cadeirinha. Não consigo fazer dormir sozinho e durante a madrugada ele acorda umas 2 vezes. Também só dorme da mesma forma. Como posso melhorar? Então, gente, vamos lá. vamos falar um pouquinho assim. Eu gosto muito de pensar nisso como uma forma da gente ressignificar isso para essa criança. Vamos lá que nós estamos aqui no contexto do sono, especialmente no contexto do adormecer, no contexto do permanecer e no contexto do acordar. Porque o sono não é só dormir, né? Adormecer. O sono é adormecer, permanecer e despertar. A gente finalizar essa vigília. Mas pensa nisso também para as outras questões do comportamento. Então, a gente conseguir entender o comportamento desse bebê. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tô indo dormir e a criança tá fazendo birra, a criança tá fazendo manha, ela tá negando que ela quer ir dormir, alguma coisa está acontecendo ali, certo? O que é que tá acontecendo? O que essa criança tá querendo dizer pra gente? Às vezes ela tá se negando aí porque ela não, de uma forma tão consciente, mas ela entende aquilo como um momento de separação. Até porque a minha mãe me deixa lá e depois ela some. O meu pai fica lá comigo e quando eu acordo no meio da noite, ele sumiu. Como que você acha que essa criança vai pro sono no outro dia? Vamos lá, feliz e contente. Sim, mamãe, vamos. Você tá me chamando para ir dormir, você vai simplesmente sumir, depois eu vou feliz e alegre. Então a gente precisa olhar como que a gente está oferecendo esse sono para esse bebê, tá? Ou se a gente não tá passando demais do ponto, a criança tá ainda brava, estressada, irritada, exausta, que eu falo que a gente perde o ponto e aí eles entram em efeito vulcânico. Então, assim, como que a gente tá indo? O que essa criança tá querendo dizer com o comportamento? Eu não vou conseguir saber exatamente o que cada criança aqui vai falar, mas, né, o que ele tá querendo dizer? Você entender, bem, será que se eu tô passando do ponto, igual, me perdoa, alguém falou aqui atrás, 8 horas eu tô indo e tá estressando, tá ficando difícil. Adianta um pouquinho, às vezes se adiantar um pouquinho, você consegue que esse sono seja muito melhor. Gente, 7, 8 horas da noite, o ideal é que eles estejam lá dormindo, porque esse horário é o horário da secreção de melatonina. Já falei isso aqui para vocês, não vou me cansar de repetir, vou falar sempre que possível, tá? Esse horário eles estão fazendo secreção de melatonina, é o horário que favorece tudo. Então, assim, passa disso, eles começam a ter secreção de adrenalina, eles vão lutar sim contra o sono, eles vão brigar sim na hora de dormir, porque eles têm uma coisa ali dentro deles falando assim, ó. Na verdade, pensa só, já passou o momento que o corpo deles falou assim, nossa, eu tô precisando dormir. Passou aquele time gostoso, que se você parar pra olhar e observar o seu corpo te dá sinal de sono e a gente sente às vezes eu falo que é uma leseira, assim, aí a criança sente isso.
Aí a criança tá lá na frente da televisão, a gente tá lá, sei lá, mexendo, lavando louça. A criança já tá lá assim, ó. Aí aquela melatonina tá passando ali, era o ponto ideal da gente colocar, só que a gente não percebeu. Aí daqui a pouco a criança dá uma ligada. Ligou, agitou. Nossa, mas estava quase dormindo, o que aconteceu? Adrenalina. E aí a gente tem dificuldade de acalmar essa criança. E aí lá na hora de ir pra cama vai virar um embate. Então cuida se não tá passando demais desse time. É fundamental cuidar isso, tá? Ou se o seu filho não tá se sentindo inseguro, porque você vai magicamente sumir. Na verdade, na cabeça dele não é magicamente, é desesperadoramente sumir. E aí você sumiu, não tá lá, e a criança não tem uma noção de espaço. Eles sabem onde é o quarto, mas eles não entendem conscientemente na cabecinha deles que você tá ali do lado. E aí eles passam por um medo, uma situação de insegurança e um estresse. Como que eles vão reagir diante disso? Né? Então, a gente precisa conseguir olhar para essa criança e entender o que eles estão querendo dizer. Ou se às vezes não é uma fome, também, dependendo do horário que comeu, ou se vem o dia inteiro comendo mal. Se você passa, eu vou falar de mim, né? Assim, às vezes eu observo, o dia que a gente passa um dia inteiro de viagem, que você acaba comendo porcaria, chega uma hora que o seu corpo pede uma comida com substância. Então, essa questão da alimentação, gente, interfere diretamente no sono das crianças. E aí, não adianta chegar de noite querer dar um leite engrossado para a criança. Não adianta chegar de noite querer dar uma feijoada para a criança, tacar a comida achando que a criança vai dormir a noite inteira. Não é isso. Eles precisam estar sendo bem alimentados desde lá do começo do dia, tá? Para que esse corpo deles estejam ali numa constância de nutrição e não só de ingestão de calorias. Então precisa cuidar porque isso também reflete lá na noite do sono. Ou a gente vai lá acordar e colocar, no meio da noite coloca uma mamadeira, a criança está lá dormindo, sonhando, de repente tem um negócio em cima dela. Eles mamam? Mamam passivamente, não é ativamente. O que o cérebro deles está registrando? Então ter esse cuidado porque isso também atrapalha, tá? Bebês entediados, eu falo muito assim, ó. Eles têm as necessidades, cada bebê vai ter a sua, a gente precisa entender a necessidade desse bebê. Os bebês que ficam entediados ou estressados demais também têm dificuldade de adormecer. Isso tudo a gente precisa ter um equilíbrio, isso tudo a gente precisa cuidar durante esse dia todo para que chegue, vamos lá, no ápice do momento do sono, esse bebê esteja calmo, para que ele consiga relaxar para dormir. E não que aquilo vira um estresse. E a criança que não consegue suprir as necessidades dela durante o dia, eles vão buscar em algum momento. E se não é de dia, vai ser de noite, porque vai passar o outro dia, não vai ter também. Então, eles precisam achar um lugar. Atividade física, a criança fazer atividade física preferencialmente durante o dia, evitar atividade física no final do dia, de 2 a 3 horas antes do sono, porque isso também deixa eles agitados, deixa eles estimulados, e aí na hora de dormir eles estão lá com aquela descarga de adrenalina, de serotonina, e eles têm dificuldade de dormir. Então assim, ó, precisa a gente ter um equilíbrio e vir tendo um equilíbrio. Não é obrigar, não é impor, não é conter, não é para ser batalha, não precisa ser batalha, não precisa ser briga e não precisa ser guerra, tá? Então cuidar. Outra coisa que eu acho muito importante é cuidar como é que nós estamos. Será que a gente tá tendo a paciência para estar ali? A gente às vezes não tá num dia bom também. Eu acho que precisa ser levado isso em consideração. Você tá ali, você tá estressado, você teve um dia que você passou, sei lá, o dia inteiro suportando o teu chefe na tua cabeça, buzinando, nananana. Você chega no final da noite, você tá uma pilha de nervo. Então, olha pra você também, sabe? Ou, se não é o teu chefe, para as mães dos maiorzinhos, às vezes, é a criança que passou o dia inteiro e você chegou 5 horas da tarde e não conseguiu nem escovar um dente, você não conseguiu tirar uma camisola. Aí vem um sentimento de frustração, um sentimento, meu Deus, eu passei o dia inteiro e não consegui cuidar de uma criança. Então, assim, a gente também ter esse cuidado para ver como é que nós estamos ali, auxiliando e ajudando essa criança e esse bebê, tá? E aí, assim, né?
eu falo às vezes, nós somos o adulto da relação. Os bebês, eles não têm a consciência plena daquilo ali. Eles têm o instinto deles, né? A parte, assim, que eles vão ali, vão experimentando, tal. Mas, assim, eles não têm a consciência plena do que está acontecendo ali. É a gente que vai oferecer ali para eles, tá? Essa semana eu coloquei lá como dica, né, esse livro aqui, que eu gosto muito desse livro. Não conheço a autora, tá, gente? Assim, pessoalmente, não estou ganhando nada para isso, mas tem algumas coisas que fizeram muito sentido para mim, e com explicações e razões fundamentadas que eu acho muito importante colocar. E por isso que eu dei essa dica e até falei, a Ludmilla, acho que você tá por aí, né, Lud? Eu falei que esse livro é um livro que eu não empresto, porque eu uso ele até hoje para minha maternidade, para eu entender e agir com os meus filhos da melhor maneira possível. E eu vou ler para vocês esse pedacinho, ó, você vê que o livro é bem ilustrado, eu acho ele fantástico, é uma leitura assim que você não quer largar o livro. E olha que eu peguei nos momentos de estresse, né? Ninguém, assim, eu pelo menos, as minhas leituras sempre foram em picos de problemas, nunca foi assim, vou ler para precaver. Então, façam trabalhos preventivos também, que é bom, viu? Olha, quando as necessidades de contato da criança não são suficientemente correspondidas, seus circuitos cerebrais ficam em carência. Crises de raiva, choros sem razão e comportamentos extremos são algumas das manifestações da perturbação do sistema nervoso. Dizer eu te amo, fazer um carinho e brincar junto liberam no organismo a ocitocina, o hormônio da felicidade. A criança e os pais se sentem felizes e realizados em plenitude. Eu falo muito dessa questão do hormônio, né, gente? O hormônio move nossa vida, né? Então, a gente cuidar, porque às vezes a gente acha que a gente não sabe realmente lidar, né? Eu falo, tá acontecendo lá dentro, você não tá vendo, diferente de um corte. Cortou, sangrou, você vai ali e resolve o superficial. Mas quando tá acontecendo lá dentro da cabeça da criança, você não tá vendo. Por volta dos 2 anos, que explica bastante aqui, ele tem aquela descarga de neurônio, nem a criança sabe lidar com o que está acontecendo. Quem dirá a gente? Você também não está sabendo o que está acontecendo dentro da cabeça daquela criança. Então, assim, por que é sem razão, né? Porque a criança tá ali, tá carente, tá mostrando alguma coisa, e aí quando a gente vem com carinho, quando a gente vem com afago, a gente consegue liberar uma ocitocina que ameniza essa situação. E aí, bem aqui embaixo, ó, nessa partezinha aqui, ó, dedicar 10 minutos que sejam por dia de total disponibilidade ao seu filho para lhe dar afeto e carinho é garantia de noites mais tranquilas. Gente, tá escrito aqui, tá, ó. 10 minutos é o ritual do sono que vocês fazem. Não precisa ser, meu Deus, preciso programar atividades mirabolantes, né? Tipo assim, fazer um cronograma. 10 minutos antes da criança dormir, você tá ali conversando. Eu falo assim, trocar uma ideia com a criança. Mas Flávia, meu bebê é um bebê de 6 meses, o que eu faço? Conversa com o seu bebê, fala o quanto você ama, o quanto ele é importante, o quanto ele foi desejado, o quanto você esperou por ele. Não precisa, e outra, não precisa ficar os 10 minutos, você pode ficar 5 minutos, o seu bebê vai sentir. O seu bebê vai sentir isso. E ele vai levar isso para o sono dele. Então, assim, a gente ressignificar esse momento do sono para não ser esse estresse, para não ser esse nervoso, tá? E até essa questão do passar do ponto que eu falo, gente, a gente cuidar, porque às vezes a gente deixa também para fazer tudo de última hora, correndo, estressado, aí você tá cansado. Como é que você vai estar bem para conseguir cuidar desse bebê ali? Ainda mais para dormir. Então, assim, cuidar pra gente não passar do nosso ponto também. Vai sair, vai fazer alguma coisa, se organiza, até as questões de viagem aqui em casa. Depois eu combinava com meu marido assim, olha, vamos voltar pelo menos um meio período antes ou um dia antes pra gente conseguir chegar em casa com calma. E aí depois, quando começar a rotina, a gente já tá um pouquinho mais organizado, porque
Poxa, como é que você chega, né? Antes, quando não tinha filho, chegava no domingo de noite, segunda ia trabalhar e ok, com criança é outra coisa. Então, a gente conseguir fazer esses ressignificados, sabe? De não precisar ser esse estresse, de não precisar ser esse nervoso. Cuidar, gente, mais uma vez, se as necessidades fisiológicas das crianças estão sendo realmente atendidas. Xixi, cocô, essas coisas, eles não conseguem explicar, é claro, eles não sabem. Igual eu falei para vocês, eles não têm consciência. É uma criança lá de 4, 5 anos que vai começar a ter a consciência mais plena de explicar. E ainda assim, se você ensinou essa criança o que ela está sentindo. Então, assim, essas questões das necessidades fisiológicas também precisam ser cuidadas, tá? De alimentação, xixi, cocôzinho também. Fazer que esse momento, igual eu falei pra vocês, seja um momento prazeroso. E, assim, eu tenho cuidado, porque eu vou buscar as crianças na escola e às vezes eu encho eles de perguntas. O que aconteceu? Como é que foi? São os dois, eles chegam empolgados contando. Aí eu falei, eu vou contar pra vocês como é que foi meu dia. E contei tudo pra eles, o que eu fiz, como que foi o atendimento. Aí, quando acontece de ser o mesmo nome, do nome deles, eu falo da característica física da criança, do bebê, que foi atendido. E eles ficam interessados. Então, às vezes, a gente também quer só colocar, né? Quer só perguntar. A gente pode colocar do nosso dia. Eles se interessam pela nossa vida. Eles super se interessam pela nossa vida. Eles olham pra gente o tempo todo, eles copiam, eles imitam a gente o tempo todo. Então, compartilhe o seu dia também com seu filho para que ele consiga te corresponder, vamos falar assim. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Bem, ajudar eles a se sentirem seguros. Eu falei pra vocês um pouquinho ali atrás, eu desembestei a falar aqui, daqui a pouco eu vou ler as perguntas, gente. Eles precisam se sentir seguros para esse momento do sono, tá? Ter regularidade. Gente, regularidade é vida na vida das crianças. Eu falo muito assim, ó, pensa você, né? Vamos fazer um comparativo. Você saiu do seu trabalho e você não sabe onde é a sua casa. Para onde você vai? O que você vai fazer? Como que você se sentiria se você saísse do seu trabalho e você não tivesse um lugar para ir? Não é ruim? Não é estranho? A gente não fica inseguro? Por que eu tô falando disso? Porque é importante eles terem essa regularidade, saberem o que vai acontecer, saberem para onde eles vão, tá? Quer dizer que é para ter aquele negócio extremamente rígido que você não vai sair nunca? Não, gente, não é isso, tá? Porque um dia você vai viajar, porque um dia você vai numa festa, porque um dia você vai num casamento, você vai chegar de madrugada. Mas eles conseguirem ter essa regularidade, eles vão se sentindo mais seguros, inclusive para essas saídas, porque aí, não, eu confio que tá tudo bem, eu confio que vai ficar tudo tranquilo, eu sei que a minha mãe e meu pai estão me levando para um lugar seguro. Então, assim, é o lugar de dormir? É o lugar de dormir, não é o lugar de brincar. Dentro das possibilidades, tá, gente? Por favor. Então, que seja lá no quartinho, que ele inicie o quartinho, que ele inicie o sono, que ele permaneça, que ele termine lá. A gente não dá banho uma hora na pia da cozinha, outra hora no tanque, outra hora no chuveiro, outra hora na torneira lá fora. A gente sempre leva para um lugar. Então, eles terem essa regularidade dessas coisas, isso dá segurança para eles. Outra coisa que eu falo muito, combinado. Combinado é muito legal você fazer com eles. Você tá num passo, dá o próximo passo. O próximo passo. Igual eu falei pra vocês, você saiu de casa, você sabe pra onde você vai voltar. Se a criança tava lá na mesa jantando, por exemplo, e você fala pra ela que ela vai pro banheiro tomar banho depois, ou sei lá, escovar o dente, você já tá colocando na cabecinha dele. Você já tá alertando ele o que vai acontecer ali. É mais fácil essa criança, inclusive, te obedecer. Facilitar a obediência, assim, a concordância em ir para o próximo passo. Então, a gente sempre dá esse próximo passo, é importante, para que a gente consiga deixar eles mais calmos, a coisa fluir melhor. Avisar com um tempinho de antecedência, uns 5 minutinhos antes que seja. É igual a questão do parquinho, você tá lá no parquinho. Vou dar outro exemplo, né? Eu gosto de dar exemplo nosso para a gente conseguir tentar entender eles com a cabeça deles. Vamos supor que você tá lá assistindo um filme massa, você tá lá vidrado no filme, gostando do filme, quase chegando no final do filme, de repente alguém vai lá e puf, desliga a televisão. Ou fala, sai daí, vai pra fora.
sei lá, vai pra cozinha, vai fazer qualquer coisa. Como é que você vai se sentir? Aí a criança tá lá no parquinho, brincando. A gente nunca tá tão atenta a toda a brincadeira deles, em qual nível está ou qual parte a brincadeira tá. Vambora! A criança não vai feliz e contente, assim como a gente não fica feliz e contente se alguém chegar simplesmente desligar o filme que a gente está assistindo. Ao passo de que se eu falar, a gente chega, olha, daqui a pouquinho a gente precisa sair, a gente precisa fazer alguma coisa, não é diferente? Então, você tá com a criança lá no parquinho, ó, filho, daqui a pouco a gente vai embora para casa, para comer, sei lá para quê. Fala o que vai fazer, tá bom? Combinado? Na hora que a mamãe te chamar, a gente vai. Então, assim, ó, esses combinados. Ah, mas meu bebê tem 6 meses, o que eu faço? Fala também. Fala também. Olha, você tá trocando, eu sempre falei muito com a minha filha. A mamãe vai tirar sua fralda, tá? Agora a mamãe vai limpar você, eu falo o que falava o que ela fazia. Ó, agora eu vou colocar, agora eu vou lavar seu bumbum, agora eu vou colocar a fralda, agora eu vou colocar a calça. E sempre falando assim, ó. Normal, não é no xixi, diminuindo tudo as coisas, colocando tudo. A mamãe vai limpar seu bumbumzinho, a aguinha quentinha, nanana. Falando, porque nisso você tá explicando para a criança o que tá acontecendo, ela tá ouvindo, ela tá sabendo que você tá ali, vai precisar mexer em alguma coisa, deixa a mãozinha ali para ela sentir a sua presença. Então isso tudo são formas da gente passar e transmitir segurança para eles. E um bebê seguro, um bebê tranquilo durante o dia, ele vai ser um bebê seguro, ele vai ser um bebê tranquilo durante a noite também, tá? Então, essa questão da regularidade é muito, muito, muito importante também. Gente, a hora tá voando para variar. Eu vou ler um pouquinho das perguntas aqui de vocês, como eu travei, que eu nem sei como é que tá. Flávia, cadê? O bebê, a Daniele Melpi. Bebê com 1 ano e 7 meses, só dorme balançando na rede, acorda de madrugada e demora muito para adormecer novamente. Ainda a mama nunca dormiu uma noite inteira. Então, Dani, adormece na rede. Ele vai querer aquele balanço, ele vai querer o movimento que você faz para permanecer. Então, precisa explicar, precisa conversar, precisa ajudar esse bebê a entender, conversa, explica, combina. Eles entendem. É claro que o seu bebê não vai relatar para você como nós estamos conversando, mas ele entende os comandos. Ele entende o que você fala, você ser diretiva. Outra coisa, gente, importante é a gente ser positivo no que a gente está falando, sempre com falas positivas. Eu falo assim, por exemplo, não pula no sofá. Você fala, não pula pro sofá, a criança nem ouve o não. Se eu falar para você assim, ó, não pensa num elefante amarelo, tá? Não pensa. Você consegue não pensar? E você fala para a criança assim, ó, não pula no sofá. Você tá falando para ele pular no sofá. Filho, pula no chão. Então, vamos dormir, vamos para o quarto, vamos para a cama. Cuida do horário, essa questão toda que eu falei ali para vocês, para que a gente vá para o momento assim, deixar de ser uma experiência negativa para que ela seja uma experiência positiva, sabe? Colocar uma historinha, colocar uma conversa, colocar um momento. Às vezes a gente anda tão corrido e eu sei, aqui em casa também acontece, tá, gente? Não é perfeito, gostaria que vocês lembrassem sempre disso, que vida normal, criança normal, tenho visitas na cama durante a noite. No outro dia eu explico, olha, vai lá para sua cama, a mamãe fica cansada. Quando a mamãe fica cansada, a mamãe acorda, a mamãe não fica com a paciência que ela gostaria de ficar. E eu explico para eles, eu dou as minhas razões, as minhas reais razões para eles. E eu realmente acordo cansada e com dor no corpo. E converso, e eu não subestimo a capacidade de entendimento deles. Às vezes a gente acha, será que eles vão entender? Será que vai entender? E quanto mais a gente falar, melhor ainda. É uma consciência plena, você vai dialogar 2 horas com uma criança? Não. Mas dá o comando que a sua criança consegue entender, tá? Eu vou continuar lendo aqui as perguntas. A Lude dormiu com o papai hoje. Olha, Lude, que delícia! Associação positiva em andamento, que delícia. Se o médico recomendar acordar para mamar, corre. Sim, Danila, eu já vi bebê de 6 meses que a mãe fala que a criança acordou. Gente, 6 meses não precisa, pelo amor de Deus. O que precisa é dar comida durante o dia para essas crianças, para esses bebês. A Dadazinha, a minha bebê vai fazer 5 meses no sábado e ela só
tá tirando 2 sonecas durante o dia, de novo, de no máximo 1 hora, e à noite só dorme no peito, acorda a cada 2 horas durante a madrugada. É por conta da forma que ela tá adormecendo, Dadazinha. Então, assim, precisa ajudar. Pouco horário de soneca, 1 hora e meia pelo menos de soneca seria o ideal. Fazer 2, se ela ficar bem, não vejo problema. Mas o que eu acho ruim, você pensa em um bebê que acorda a cada 2 horas de madrugada. Como que a gente fica quando a gente acorda a cada 2 horas de madrugada? Você acha que o seu bebê realmente fica bem acordando a cada 2 horas de madrugada? Não fica. Aí isso vai virando uma bola de neve ruim, eu falo, né? Porque essa criança vai ficando estressada. E é o desenvolvimento cognitivo dela que tá aí em xeque. Outra coisa, como é que você quer exigir um comportamento de uma criança que não descansa? A criança tá fazendo birra, a criança tá fazendo mãe, a criança tá isso, a criança tá aquilo, porque eles estão exaustos, porque eles estão cansados. Se a gente não sabe lidar, eu não consigo ter paciência como eu gostaria com sono, quem dirá meu filho, né? Que não tem toda essa desenvoltura cognitiva ainda. A Pris Vieira, como fazer com que o meu bebê durma a noite toda? Ele tem 9 meses, quer mamar na mamadeira 2 vezes na madrugada. Parou de mamar no peito com 7 meses. Já bati a última mamadeira com fruta e não adianta. Foi o que eu falei ali no começo, Pri. Não adianta mesmo você engrossar leite para a criança dormir, que não é isso que garante eles dormirem a noite toda. Tem que ver se tem alguma associação negativa, como é que tá a alimentação desse bebê durante o dia. Porque se tá com fome, olha, gente, o quão importante é eles suprirem as necessidades deles. E não é só antes de iniciar o sono, 8 horas da noite, 7 horas da noite. É a gente vir com essa regularidade durante o dia, tá bom? Diz a Cris, meu bebê não dorme no berço. Giz, vou te falar uma coisa muito importante, tá? Cuida como é que tá o conforto do berço do seu bebê, gente, porque já teve várias vezes de eu fazer atendimento presencial aqui, claro. Quando a mãe me pede para ir lá dar uma olhada no quarto, eu chego lá, tá aquele plástico do berço para cima. E será que a gente vai gostar de dormir no plástico? Não, a gente não gosta. E ver o tipo de associação que foi feito também. Se às vezes você está levando seu bebê estressado, cansado, se ele não está se sentindo seguro, isso tudo a gente precisa cuidar e ajudar o bebê a se sentir. Eu falo assim, eles precisam desejar estar ali. Eles precisam querer estar ali, eles precisam gostar de estar ali. Você ia gostar de dormir numa cama dura? Você ia gostar de dormir numa cama só na madeira? Então a gente gosta porque é gostoso. E eles também gostam porque é gostoso. E quando não é gostoso, eles não gostam. Então a gente precisa cuidar disso também, tá? Qual a forma correta de fazer um bebê dormir, de 3 meses dormir? Eu falo assim, Dani, na verdade não é fazer o bebê dormir, é ele entender que ele pode dormir sozinho, com exceção de bebês que tenham alguma disfunção, né? Você já pensou se o bebê tivesse um ritual do xixi? O meu bebê para fazer xixi, ele só vai fazer xixi se eu for lá e fazer algum tipo de estímulo, ou se eu der 3 voltas em volta da mesa e vamos lá. O sono é uma necessidade fisiológica. Eu falo que a ideia do sono é a mesma do xixi, chegou, deixa fluir. E não a gente fazer o bebê dormir, e sim o bebê adormecer. E a gente pode ajudar esse bebê a fazer isso, tá? Pode sim, desde pequenininho, a gente organizando, desde o nascimento, organizando e separando essas necessidades para eles e não juntando tudo. Eu falo, se você ensinar o seu bebê a dormir no peito com a mamadeira, com a chupeta, é isso que ele vai aprender, é isso que ele vai pedir, é isso que ele vai te exigir, tá? Micael Alves, tenho que deixar chorar para aprender a dormir no berço? Ele tem 6 meses, pelo amor de Deus, gente. Não é para deixar o bebê chorando sozinho. O bebê, vamos lá, um bebê de 6 meses, que é o que você tá falando aqui, né, Micaela? O choro é a única forma do seu bebê se comunicar com você. Se o seu bebê sentir fome, ele vai chorar. Se o seu bebê sentir dor, ele vai chorar. Se você colocar o seu bebê no colo de alguém e ele se sentir inseguro, o seu bebê vai chorar. Então, se você colocar o seu bebê no berço e ele chorar,
é porque ali ele tá te dizendo que ele não tá tão legal assim. Então a gente não pode virar as costas e deixar essa criança falando sozinha, né? Fala assim, se você estiver chorando, você tá se sentindo mal, alguma coisa acontecendo, você tá chorando, a pessoa que você ama, que você admira, que a pessoa da sua vida simplesmente olha pra você, larga, vira as costas, como é que você vai se sentir? Então, assim, a gente não pode fazer isso com eles, né? Eu não concordo com isso. Então, assim, ajuda, auxilia, mostra que ali é gostoso, mostra, tem que cuidar dessas questões de não passar do ponto, de não levar tarde demais, de não levar estressado demais, nós estarmos bem para ajudar eles ali também, porque senão vira uma briga, senão vira um estresse, tá bom? Então, por favor, não deixa chorando, contenção também, a criança tá chorando, você ficar segurando ali no berço, eu não curto. Ajudar, fazer um carinho, mostrar pro seu bebê que tá tudo bem ele ficar ali, é outra conversa. Agora, não ficar pressionando a criança ali, forçando ela a ficar ali, eu não acho legal, tá? Já tentei não dar o peito para dormir, mas o escândalo é demais e acabo cedendo. É porque aprendeu, né, Dadazinha, e ele pede: mãe, você esqueceu de me dar o meu peito, que você me ensinou a dormir? Pelo amor de Deus, você tá fazendo errado, eu tô com sono, preciso do peito na minha boca. E aí realmente eles escandalizam. Mas a gente pode ajudar e tem muitas coisas que a gente precisa fazer essas questões todas que eu tô colocando aqui para vocês, de ajudar a separar a alimentação do sono, mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa, tá bom? Obrigada, e ele tá sofrendo com isso na escola, porque não consegue dormir sozinho. Eu falo isso, gente, assim, ó, quando eles não conseguem, eles ficam na dependência, é sofrimento para eles também. Porque vai pra escola, vai ficar na casa da avó, vai ficar na casa do tio, eles não conseguem permanecer no soninho. E aí vai, nem adormecer, né? Vira aquele desespero que eu acho dó pra eles e dó pra gente, porque às vezes a gente deixa eles, em vez da gente relaxar e ficar bem, aonde que fica a nossa cabeça? Aí você, sei lá, saiu com o marido, foi no cinema com as amigas, foi ter um Vale Night, só que não, aí a cabeça tá lá com a criança. Ai, será que dormiu? Ai, será que isso? Será que aquilo? Será que é isso? Aí fica você angustiado num lugar e a criança angustiada em outro, né? Então, por isso ajudar eles, assim, para que eles consigam ficar bem, tá? Minha bebê tem 2 anos e 3 meses, dorme umas 22 horas. Você quer dormir no berço comigo? No berço acorda a noite toda. Daniela, esse horário é bem tarde, tá? O ideal é entre 7 e 8 horas, igual eu tinha falado, e ajudar. Se tá dormindo só com você, vai pedir você, né? Durante, até para permanecer nesse soninho, tá? Giza Cris Araújo. Em dias que o bebê tá dodói, como garantir o soninho da melhor maneira para este momento? Tá, Giza? Ótima sua pergunta. Eu falo assim, ó, dente, reação de vacina, doença. Como que a gente fica quando a gente tá com tosse? A gente. Você passa a noite inteira tossindo, a gente não dorme. Se tá dodói, a gente precisa medicar, se for o caso, fazer as ações. E aí eu digo assim, ó, mesmo dodói, eles vão ter inapetência, às vezes vai ficar manhozinho, dengozinho. Acolhe, ajuda. Você só não precisa colocar um mau hábito se o seu bebê já aprendeu a dormir. Mas eles vão continuar precisando comer, especialmente para poder conseguir se recuperar, né, do mal-estar, da doença. Eles precisam geralmente repousar, porque o nosso corpo precisa de repouso quando a gente está doente. Então, assim, eles não deixam de ter as necessidades deles. Aí o vínculo, ele se fortalece, a necessidade, né? Eles não deixam de ter as necessidades, então a gente precisa continuar oferecendo. E aí, assim, uma doença, um dente, uma reação de vacina é tudo passageiro. Passou, volta ao normal, é igual viagem. Você viajou, você não vai trazer os maus hábitos. Ah, chegou lá no hotel, não tinha berço, não tinha isso, dormiu todo mundo junto. Voltou para casa, aqui em casa, assim, ó, cada macaco no seu lugar. Na viagem a gente já combinamos, dorme todo mundo embolado. Mas voltamos para casa, vai cada um pro seu lugar. Entendeu? Viagem é outro esquema, não temos horário, não temos rotina, não temos nada. Bora lá, é festa, é curtição. Mas voltamos para casa, voltamos pro nosso dia a dia, cada um no seu lugarzinho. Tá bom? Ai, gente, nosso tempo voa, né? Oh, meu Deus do céu, socorro. Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo responder mais algumas perguntinhas aqui.
Brenda Caroline, 7 meses e meio. Dorme desde 19 até as 6. Acordo para dar mamadeira? Ou espero ele acordar chorando com fome? Não, não acorda não, Brenda. Ai, que bênção que seu bebê tá dormindo. Quanto mais você alimentar durante o dia, menos ele vai te pedir durante a noite. Então, cuida para que a alimentação seja muito boa durante o dia. Ah, tá passando por um pico, tá passando por alguma necessidade, vai demandar às vezes uma mamadeira. Demandou, passou o pico, acabou, tem que voltar ao normal, tá? E não continuar fazendo a solicitação, mas não acorda não, por favor. Daliane Lobo, meu filho tem 2 anos e acorda às 5h30. Tem 2 que mama e dorme novamente, tem dias, né? E outro não. Como faço para ele dormir até um pouco mais tarde? A gente falou sobre os bebês que acordam muito cedo na última live, né, Daliane? Tem que ver se o seu bebê realmente é um bebê madrugador ou se tem outros fatores que podem estar contribuindo para que ele não consiga chegar tão bem lá no final do dia, tá? E no final da noite, me perdoa. Então, se você puder dar uma olhadinha nessa última live, eu coloquei lá no YouTube, tá bom? E, gente, ai meu Deus, acabou o nosso tempo aqui. Eu quero lembrar vocês, eu vou fazer uma aula gratuita semana que vem, do Exaustas Nunca Mais, porque muita mãe tem reclamado disso pra mim, sobre essa questão da exaustão, sobre essa questão, e é uma exaustão física e uma exaustão emocional, e eu vou preparar uma aula bem bacana, eu já comecei uns materiais para que eu consiga levar para vocês, eu quero fazer essa aula, aí essa aula vai ser uma aula gratuita, fechada, eu não vou fazer aqui no Instagram, e eu coloquei o link lá na minha bios, para poder se inscrever, você vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp. Então, se inscreve, essa aula vai ser uma aula fechada, vai ser uma aula reservada, e eu quero levar esse material para vocês para ajudar, porque eu sofri muito com isso, eu sei exatamente o que é você não dormir bem uma noite toda. Eu falo que eu acordava com dor no cabelo até, de tanta dor no corpo, aquelas crianças tudo em cima de mim, era braço de um, perna do outro. E a gente, aqueles desenhos que tem na internet eu acho fantástico, super me representavam lá no passado. Então, semana que vem eu quero fazer essa aula com vocês. Eu falei para vocês que eu fiz o e-book, tenho feito essas aulas justamente para poder ajudar e para poder contribuir, tá bom? Me perdoem, não consegui responder todas as perguntas de novo, oh meu Deus. Mas assim, quero agradecer vocês por estarmos aqui. Eu quero conseguir atender vocês dentro desses pedidos que vocês têm feito, e quem tiver sugestão depois quiser pode me mandar de assunto, de tema. Eu tô relacionando tudo aqui e eu vou colocando em votação, mas eu quero conseguir atender todos os temas que vocês têm me demandado, tá bom? Gente, façam do momento do sono um momento gostoso, não um momento estressante, tá? Pega essas dicas, não deixa passar do ponto, não deixa ferver o negócio para tentar resolver e se conecte com seu bebê, esteja junto com seu bebê, com seu filho. Ocitocina, muita ocitocina por aí, igual a gente falou, que eu li para vocês um pedacinho do livro ali, para que a coisa seja calma, para que a coisa seja tranquila, tá bom? Obrigada, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a noite de sono de vocês também. Vou deixar salvo aqui no Instagram a live e vou tentar já colocar lá no YouTube também, tá bom? Tudo de bom para vocês, gente. Obrigada. Tchau, tchau.